Abrir sua Bíblia no livro Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. No verso 14 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 14 em diante. Eu acho que se abaixar um pouquinho o microfone, eu aproximo ele mais da minha boca daí. Louvado seja o nome do Senhor. Prometo que vai ficar bem pertinho aqui, porque só faço e daí levanta, né? Amém. Marcos capítulo 9, verso 14. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a Escritura Sagrada: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser oração e jejum. Amém, queridos? Sentados em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, esse é um dos eventos mais espetaculares da Bíblia Sagrada, porque antes deste evento acontecer, e por isso precisávamos investir um tempo lendo toda essa narrativa, antes deste evento acontecer, estava acontecendo um movimento espiritual muito grande, ali muito perto, só que no monte, que foi apelidado pela teologia de um monte da transfiguração, onde Jesus se apresentou aos discípulos, levou junto com ele Pedro, Tiago e João, Jesus os levou ao monte, e lá eles tiveram uma experiência espiritual muito forte. A Escritura diz que as vestes de Jesus ficaram brancas, extremamente brancas e resplandecentes como o sol. E naquele momento apareceu naquele monte Moisés e Elias. E olha que interessante, porque neste movimento espiritual tão extraordinário que Jesus reservou apenas a esses 3 discípulos, lá embaixo estava acontecendo também um movimento espiritual, mas um movimento satânico. A ação do Espírito Santo aqui no monte, e lá embaixo a ação satânica, porque tudo que é de baixo, tudo que é coisas baixas vem de Satanás, mas tudo que é de Deus vem do alto. Tudo que é de Deus é maravilhoso, é limpo, é brilhante, é extraordinário, é incrível. E uma nuvem cobriu aquele monte, o sopé
o alto do monte. E Pedro chega a Jesus e disse, Pedro sentiu algo dentro dele incrível, espetacular, algo que ele nunca havia sentido na vida dele. Eu acho que muito parecido com o que nós estamos sentindo aqui, louvando o Senhor. Eu acho que Pedro, se estivesse aqui, ele diria assim, tá bom esse lugar, não quero ir embora. Eu vou fazer o seguinte, pastor Wilson, eu vou construir uma tenda aqui para cada um de nós aqui, para ninguém sair dessa igreja, ficar todo mundo aqui. E Pedro teve essa ideia, mestre, vou construir 3 tendas para ti. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Porque é bom estar aqui nesse lugar. Pedro não queria mais sair dali. Mas quem em seu são juízo, em sua sã consciência, vai querer sair da presença de Deus, sentindo a sua presença e a sua graça? Ninguém. Mas havia um povo, há muitos séculos atrás, quando Deus se manifestou a Israel lá no Monte Sinai, ali a coisa foi diferente. A Bíblia diz que quando Deus se manifestou no Monte Sinai, a Escritura diz que o monte fumegava, o monte tremia, porque a presença de Deus manifestou a sua gloriosa e extraordinária presença ali naquele monte. Se alguém tocasse o monte, se um animal tocasse o monte, os homens daquela época matavam a pedradas, porque o temor era grande, porque muitos diziam a cena era terrível. Só que é um pequeno detalhe. Quando Deus manifesta a sua glória, quando Deus manifesta o seu poder, Ele não tem a intenção de mostrar quão terrível é a sua presença, ou quão temível é a sua glória. Não. O objetivo dele é manifestar em nós algo muito mais profundo, algo muito mais poderoso. É o desejo de continuarmos na sua presença, não porque a imagem é terrível, mas porque a imagem é amorosa, deliciosa, graciosa e extraordinária. E o povo da época estava com tanto medo que vai Moisés, vai, sobe Moisés, vai para o monte Moisés. Nós não queremos isso aí, porque o monte pegava fogo. Mas por quê? Porque eles não estavam ali com o temor e amor pelas coisas de Deus. Eles estavam ali, pastor Wilson, porque o coração deles estava distante de Deus. Porque os deuses do Egito ainda estavam no meio deles, no coração deles. Tanto que Moisés levou 40 dias para descer do monte. E o que eles fizeram quando Moisés desceu do monte? Qual foi a cena que Moisés se deparou? O povo adorando um bezerro de ouro, se prostituindo, com danças sexuais, em promiscuidade sexual diante daquele Deus imundo, nojento, o Deus santo que sustentou Moisés. Moisés não comeu e não bebeu durante 40 dias e 40 noites, o que humanamente é impossível. Moisés venceu o impossível diante de Deus, porque quando estamos com Deus, vivemos o impossível, vivemos o extraordinário, vivemos o incrível. É por esse motivo que as pessoas olham para você e dizem assim: eu não sei como essa pessoa continua na igreja, no lugar dela já teria saído há muito tempo. É claro que você teria saído há muito tempo, porque você não experimentou o extraordinário, o incrível, o inalcançável de Deus na sua vida. Mas você alcançou, você experimentou, você experienciou. É por isso que você está aqui nessa noite, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor, porque eu sei, tu sabe, nós sabemos no Deus em que nós temos crido. E Ele prometeu para nós, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu subirei, mas eu deixarei outro Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Se onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então venho te dar uma boa notícia: Jesus está aqui nesse lugar. Jesus está aqui nesse lugar, e só para Ele estar aqui nesse lugar, a gente pode dar uma linda salva de palmas porque Ele gosta. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos, Jesus, pela tua presença aqui nessa noite. Agradecemos pela tua presença aqui nessa noite. Aleluia! Quando Moisés desce o Monte Sinai e vê aquela cena caótica, ele pega e quebra as tábuas da lei. Quebra as tábuas que Deus deu da eternidade para Moisés.
bonitinha. Moisés fica tão bravo, tão indignado, que ele quebra as tábuas, porque já haviam quebrado praticamente quase todos os mandamentos, nem haviam recebido, já tinha quebrado quase tudo, porque o pecado ainda estava no coração deles. A coisa mais bela, o nosso problema, queridos, não é Satanás. Satanás é o nosso menor dos problemas. Na realidade, para nós ele não é problema nenhum, porque ele já é um inimigo vencido pela sua própria, depois que ele pecou, depois que ele caiu e perdeu a sua glória, perdeu a glória que ele havia diante do Pai. Ele não é o nosso maior problema. Nosso maior problema é o pecado, que é o que nos destrói. Satanás não tem poder para destruir ninguém e para roubar nada de ninguém, porque ele é um derrotado, ele é um acabado, e já sabe o fim que ele vai levar, que vai ser terrível. E ele está cada dia mais perturbado, cada dia mais endemoniado, porque o tempo dele está ficando curto. Aleluia! Está ficando curto, porque ele sabe que Jesus Cristo está vindo para buscar a sua igreja. Agora minha pergunta é se você sabe que Jesus vem para buscar a sua igreja. Aleluia! Você sabe disso? Porque Satanás sabe disso melhor do que você. Por isso que ele está perturbado. Por isso que ele está endoidecido, porque ele sabe que o tempo dele está se encurtando, e nós sabemos que o nosso tempo está se encurtando, porque não ficaremos muito tempo aqui, estaremos com Jesus para sempre, nas nações celestiais, e o céu é o teu lugar. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Então o pecado que fez com que o povo se afastasse, tivesse afastamento de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso a Escritura também diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Escritura também diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça. Por isso que as pessoas que não passam na frente das igrejas, elas pensam assim, esses crentes são tudo loucos, são tudo malucos. E nesse quesito eu acho que tem que dar razão mesmo para eles, porque nós estamos agradecidos por tudo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Isso gera uma loucura maravilhosa, sã e espiritual, porque somos gratos por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. O que Jesus tem feito na tua vida? Nós nos apegamos muito, queridos, naquilo que não temos em nossa vida, e nos apegamos pouco naquilo que Deus tem feito. Certa vez na igreja onde eu era pastor, eu estava orando, e havia muita murmuração no meio da igreja, havia muita reclamação, e orando, Senhor, me dá uma direção, o que eu faço? Todo mundo reclamando de tudo. E Deus falou forte no meu coração, e eu vou transmitir para vocês nessa noite. Deus falou forte no meu coração, é porque eles estão olhando aquilo que está faltando na vida deles, mas eles não estão me agradecendo por aquilo que eles têm. Aleluia! Eles não me agradecem por aquilo que eles têm. E muitas vezes a bênção e a vitória não vem na tua vida, porque você fica sempre focado naquilo que você não tem, e deixa de agradecer a Deus por aquilo que você tem. E o segredo da vitória, o segredo da nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, é ter um coração grato por aquilo que nós já temos. A cama que de repente não é tão confortável na tua vida, ou o carro que não é tão bom, ou quem sabe a cozinha, minha irmã, que não é tão boa como você sonha, mas agradecer pelo que você já tem. Eu tenho certeza absoluta e libero uma palavra de profecia na vida de vocês, que a partir do momento que vocês agradecerem pelo que vocês têm, Deus é poderoso, Ele é extraordinário, é tremendo, para multiplicar aquilo que você tem. Ele é poderoso para multiplicar aquilo que você tem. A Escritura diz, quando Jesus pegou os pães e levantou para o céu aqueles 5 pães e 2 peixinhos, o que diz a Escritura? Ele não orou para Deus multiplicar. Olha que delícia, como a Escritura tem segredos que a gente passa por cima. Ele não orou para multiplicar, ele simplesmente levou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e deu graças ao Senhor. Deu graças ao Senhor. Quando começou a dar graças, os pães e os peixes começaram a se multiplicar. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida, e você vai sentir e vai experienciar uma grande multiplicação na tua vida. A partir de hoje, a partir dessa noite, vai haver uma multiplicação nessa igreja, multiplicação financeira, multiplicação espiritual, multiplicação de saúde, multiplicação em todos os níveis, para a honra e glória do Senhor Jesus. Bendito seja
seja o nome do Senhor. E Pedro, no monte da transfiguração, não quis mais sair. Não quis sair de lá. E aí houve uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, ouça o que ele diz. Que maravilha! Aquela cena se desfez, o sol voltou a raiar, a nuvem se dissipou, Elias e Moisés sumiram, e Jesus, já percebendo alguma coisa, se para Pedro e Tiago vão descer. Tá bom demais aqui em cima, mas tem alguma coisa lá no sopé do monte acontecendo. Quando ele desce, está lá a confusão pronta. E às vezes a gente sai de um culto tão lindo como esse, chega em casa e está lá a confusão pronta, já arrumada. O diabo já armou alguma coisa, mas não te preocupa. Deus nessa noite está te dando poder para desarmar tudo que o diabo fizer na tua vida. Deus está te dando autoridade hoje. Jesus desce, está lá os discípulos discutindo, os escribas estão sempre metidos em confusão. Que coisa impressionante. Quando é escriba é fariseu, quando é fariseu é escriba, às vezes são os dois ali incomodando, e às vezes os saduceus ali perturbando. Um dos três ali estão sempre incomodando. E Jesus pergunta: o que vocês discutissem? Que discussão há entre vocês? E aí um da multidão disse assim: o pai chega desesperado. Mestre, versículo 17. Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que eu apanhe, despedaço, ele espuma, arranca os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, não puderam. Que cena caótica. Eu imagino Pedro pensando assim: não deveria ter saído lá do monte. Não deveria ter saído lá do monte. Deveria ter ficado aqui. Ficado lá. A cena era caótica. Além dos escribas estarem incomodando, havia um menino ali que estava numa situação terrível. No Evangelho de Mateus, a Escritura diz que ele o chama de lunático. Na tradução mais moderna, era menino epilético, ele sofria de epilepsia. E aí a teologia se discute, os teólogos entram em discussões profundas e muito embasadas e interessantes, porque alguns entendem assim que não era um demônio, mas era uma ação da doença. Só que a Escritura é muito clara. A Escritura é detalhista quando diz aqui que um espírito mudo operava sobre a vida desse menino, e a Escritura diz lá em Mateus que é um espírito mudo, e a Escritura diz que é um espírito imundo. É uma coisa pior: surdo, mudo e imundo, de sujeira. A coisa era tremenda. E os discípulos foram, quando Jesus, Pedro, Tiago e João estavam lá no monte, os demais discípulos foram lá tentar expulsar e não conseguiram expulsar. E a coisa ficou piorando. E a coisa começou a tomar uma proporção descontrolável. E a situação estava tão difícil que raramente, queridos, uma Bíblia fantástica. Eu amo a Escritura. Eu amo a palavra. A Escritura é fantástica porque são momentos raros em que Jesus pergunta alguma coisa. E Jesus nesse momento perguntou. Versículo 21. Quanto tempo há que lhe sucede isto? Jesus nunca perguntou. Eu acho que estou ouvindo a minha memória, Jesus perguntou mais uma vez, acho que foi na questão do cego, se não me falha a memória. Que Jesus perguntou alguma coisa para ele. Porque Jesus nunca quer saber da situação. Para ele não interessa a situação. Para ele não interessa o problema. Porque ele é a solução. Onde ele está é a solução. É nós é que ficamos. E nós cometemos esse erro. Eu cometo esse erro, confesso para vocês. A gente se ajoelha diante de Deus e Deus, a minha situação está assim. Ai, misericórdia, socorro, Jesus, porque é agora
Se tu não entrega a provisão, é agora que eu vou me quebrar. É agora. Mas para Jesus essas questões não são para eles importantes. Porque ele sabe que ele é a solução. À medida que você convidar Jesus para estar junto com você, um problema que é grande, que é enorme, se torna pequeno comparado à presença grande e enorme que Jesus lhe convida. O que vale é a presença de Jesus. Eu sei que muitas vezes a gente fica com a alma pesada, cansada, e a gente precisa conversar, a gente precisa desabafar, a gente precisa contar para Jesus, e isso está tudo bem, está tudo correto. Eu não estou dizendo que você tem que ficar calado e sofrer quieto, eu não estou dizendo isso. Só quero dizer para você, com a graça do Espírito Santo, que quando Paulo chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu estou com um espinho na carne que está me incomodando, eu não aguento esse espinho, que a Escritura, que a teologia não sabe o que é, e nós não sabemos que espinho na carne que Paulo tinha. Jesus responde para ele de uma palavra muito simples e muito singela e muito profunda, que é a palavra que você precisa ouvir hoje. Salve, Paulo, a minha graça te basta. Graça te basta. O meu favor, que você não merece, isso é graça, é favor não merecido, te basta. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder na tua vida é aperfeiçoado exatamente nessa fraqueza. Exatamente nessa fraqueza. Exatamente nessa dor que você está sentindo. Exatamente nessa angústia que você está sentindo. É nesse espinho na carne que você tem, Paulo. É que o meu poder está sendo aperfeiçoado na tua vida. E com esse espinho na carne, com esse poder aperfeiçoado, Paulo fez grandes coisas. Praticamente todo mundo conhecido na época foi evangelizado por intermédio do ministério de Paulo. Glória a Deus. E é o que nós precisamos nos dias de hoje, igreja. É o que nós precisamos nos dias de hoje. Que essa graça, que esse favor não merecido esteja atuante na minha vida e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quem não veio nesse culto se arrependeu. Porque a presença de Jesus está aqui. Você vai dizer para quem não veio no culto: olha, você perdeu um culto maravilhoso que Jesus falou muito com a gente. Jesus falou muito com a gente, porque Jesus está falando muito comigo também. E a Escritura vai dizendo, e Jesus pergunta: mas até quanto tempo esse menino está sofrendo assim? E o pai responde: desde a infância. Ele deveria ter 16, 17, 18 anos. Meu Deus, todos esses anos sofrendo com epilepsia. E aí, alguns dizem que não era demônio, mas era a doença. Não, havia duas coisas envolvidas ali. Havia doença de epilepsia e havia uma ação demoníaca que se aproveitava da epilepsia daquele menino. A coisa era caótica. E se a coisa não fica pior, ela vai piorando. Porque o pai diz assim que quando ele caía, ele derramava na água e jogava no fogo. Eu estava orando esses dias, pastorinhos, e pensando e buscando o Senhor sobre esta palavra. E aí tive um entendimento que eu vou transmitir para vocês hoje. Provavelmente esse menino, o demônio que atuava na vida dele, quando via fogo ou quando via água, o demônio se manifestava. Por isso que o pai diz assim, ele se joga no fogo e se joga na água. Então o pai já sabia que onde tivesse fogo, naquela época se fazia muitas fogueiras. Não é hoje que temos energia elétrica, não é hoje que temos, toda uma estrutura. Onde havia fogo, uma festa de amigos que fazia churrasco, fazia uma carne, o menino via o fogo e o demônio se manifestava e o pai entrava em desespero. Quando tinha festa de crianças, onde tem sempre uma piscina, alguma coisa, as crianças brincando, quando ele via aquela água, o demônio se manifestava na vida daquela criança e jogava na água e jogava no fogo e o pai entrava em desespero. Anos e anos sofrendo com essa doença.
e com essa ação maligna. Por isso que Jesus perguntou: quanto tempo ele está sofrendo assim? Tudo que tem na Escritura não está ali em vão, irmão. Está ali com o objetivo. Cada vírgulazinha, não esquece isso que eu estou te dizendo hoje, cada vírgulazinha que está ali na Bíblia, cada pontinho final, é Jesus falando com você. Não está ali as coisas da Bíblia Sagrada ali por bonito, por lindinho, por engraçadinho, floreadinho e com florzinha bem pintadinho, não. Está ali Deus falando profundamente ao teu coração. Foi por isso que Jesus perguntou, para falar conosco hoje, do sofrimento que ele estava. E Jesus chega e diz uma palavra tão maravilhosa: trazei-me o menino. E a palavra que Jesus te diz hoje: traga para mim então os teus problemas, traga para mim as tuas dificuldades. Mas Jesus já sabe, ele já conhece, não, mas ele quer que você leve para ele. Aleluia! Que confesse os teus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados alcançará misericórdia. Ai, que coisa boa! Que delícia! Quando você confessa o teu pecado, reza 100 Pai Nosso e 250 Ave Maria. E mais alguma passão ruim, sei lá qual opção. Jesus não. Quando você confessa os teus pecados, ele só diz para você uma palavra: perdoados estão os teus pecados. Vai e não peques mais. Que delícia! E além de tudo isso, não precisar rezar tanto, a gente já sai com o coração perdoado, a consciência limpa e purificada, lavada pelo sangue de Jesus Cristo, e saímos alegres, glorificando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Trazei o menino. Trouxeram o menino. Quando o menino olhou para Jesus, o demônio se manifestou na hora. Se rangia, se batia, e aquele demônio, não apenas isso, mas deixava o menino todo machucado. Aí o pai, todos os momentos que o pai já pensava: tudo de novo, vou ter que curar o rosto, o braço, o ombro, as costas, as pernas, o joelho, os pés do meu filho, tudo de novo, eu não aguento mais isso. Mas que coisa boa, porque Jesus estava ali. Quando a gente não aguenta mais, é porque Jesus está ali. Que beleza, que maravilha, Jesus está ali. Você tem que convidar Jesus para entrar na tua casa, meu irmão. Você tem que convidar Jesus para entrar no teu carro. Sempre quando eu sair de casa, eu faço uma oraçãozinha: Senhor Jesus, abençoa nossa saída, nossa entrada de agora e para sempre. Livra-nos do mal, livra-nos do perigo, né? Porque a gente observa no trânsito, né, pastor Wilson, uns elogiando aos outros, né? Tantos elogios, né? O culto que eu vim aqui da outra vez com o pastor de Cruz Alta, ali na rótula, um motoqueiro elogiou o outro motorista, né, com palavras tão especiais, que não direi aqui neste púlpito, obviamente, né? Então, para que a bênção de Deus esteja nas nossas vidas, para que toda essa maldição vá embora, e que se alguém te amaldiçoar, a palavra vai voltar para aquela pessoa, porque a palavra diz, a Bíblia diz que pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu também serás condenado. Não está isso para bonito na Escritura. Quando você fala uma coisa ruim, o diabo diz assim: opa, ele me deu legalidade, que beleza, lá eu vou operar. Mas também quando você profetiza a bênção, o Espírito Santo também diz: ó, que beleza, eu vou operar de acordo com a palavra daquele irmão, daquela irmã, eu vou operar de acordo com essa palavra. Por isso que quando nós estávamos pegando assim e profetizando, não era brincadeira não, era o Espírito Santo: opa, ele está profetizando a bênção, ele está profetizando, eu vou providenciar então a bênção, eu vou providenciar a vitória na vida dele. E Jesus faz uma pergunta para, quando o menino estava naquela situação, Jesus faz uma pergunta, mais outra. Nunca se viu Jesus fazer tanta pergunta como fez aqui nessa ocasião, porque a situação era caótica. Jesus perguntou para eles. Aliás, o pai perguntou: Senhor, se tu podes. Ai, eu adoro ser. Se tu podes. Tu podes curar o meu filho. Sabe o que o ser significa? Para quem estuda no colégio, aí, o pessoal que está no colégio, aprendizado, o ser, ele é uma condição. Ele é uma conjunção
subordinada de condição. Ó, vai tirar 10 na prova já amanhã. Quem quer essa matéria? Conjunção subordinada de condição. Quer dizer que tudo tem que ter uma condição. E ele pergunta, ele diz, se tu podes. Ai, eu sei. Esse é sempre um problema. Se tu podes, pode para o meu filho. Aí sabe o que Jesus diz? Se tu crês. Glória a Deus! Você pode glorificar o Senhor Jesus. Jesus perguntou uma vez para o cego, tu crês? Eu creio. Então você é curado. Pronto. Para a mulher hemorrágica, quando tocou Jesus, ele disse, alguma coisa me aconteceu. Alguém me tocou. E Pedro, mas mestre, está todo mundo te tocando, mestre? Eu estou te tocando, o Tiago está te tocando, as crianças, os idosos, os adolescentes, o jovem, todo mundo está te tocando. Não. Mas esse toque foi especial, porque de mim saiu virtude. Vocês perceberam? As pessoas tocando Jesus, porque Jesus estava no auge do seu ministério, famosíssimo. Para onde Jesus ia? Todo mundo, se fosse nos dias de hoje, né? As pessoas estão tirando selfie. Uns fazendo biquinho, outros fazendo assim, outros fazendo outros gestos, né? Vamos tirar selfie com Jesus. É mais ou menos isso que estava acontecendo na época. Certa vez, Jesus estava indo e as crianças, quando viram Jesus, foram correndo em direção de Jesus, se jogaram em Jesus e disse, não, se afasta, mestre. Jesus disse assim, deixa vir os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus sente um toque diferente, ele diz, de mim saiu virtude. E aquela mulher que já não estava mais embranquecida, já não estava mais ensanguentada, ela aparece, chega perto de Jesus, linda, maravilhosa, curada, restaurada, e diz assim, mestre, fui eu que te toquei, mestre. Fui eu que fiz isso, mestre, mas agora eu estou curada, eu estou purificada, minhas energias voltaram novamente, mestre, só pelo fato de ter tocado na hora do teu vestido, eu fiquei curada, somente por causa disso, eu estou curada. Louvado seja o nome do Senhor. Tanta coisa simples que pode acontecer nas nossas vidas e nós não fazemos por medo ou por várias coisas. Mas hoje, nessa noite, você vai fazer e você vai tocar a Jesus pela fé, e dele vai sair virtude, dele vai sair poder da tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se tu podes crer, vai ser curado. E ele diz assim, sim, mestre, eu creio, mas, esse mas é outro problema, ajuda-me na minha incredulidade. Tu crê ou não crê? Eu creio. Creio, Jesus, eu creio. Mas ajuda na minha incredulidade. E a Escritura diz, a Bíblia Sagrada diz, Jesus vendo a multidão concorrer, repreendeu o espírito imundo e disse, verso 25, o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. Nunca mais. E a Escritura continua dizendo, e ele clamando, agitando com violência, o demônio se manifestou, e o demônio saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu, e ele se levantou. Glória a Deus! Só que a coisa não para por aí. Quando voltaram para casa, os discípulos estavam atônitos e perguntaram para Jesus, mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? A coisa vai ficando cada vez mais feia. Um problema foi resolvido, mas ficou um questionamento, por que nós não conseguimos? E aí Jesus responde com uma seriedade incrível, esta casta não pode ser com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Glória a Deus! Mas olha que interessante, eu vi um pregador há muitos anos atrás, pastor Wilson, muitos anos atrás ele pregando, ele trouxe uma interpretação incrível nessa mensagem de Jesus. Ele disse que não era o demônio que operava na vida do menino,
que precisava de jejum e oração, como a gente aprende. Era o demônio de incredulidade que estava operando na vida dos discípulos. Glória a Deus. Interessante. Eram espíritos malignos que estavam operando, não no menino, mas nos discípulos. Demônios de incredulidade que estavam operando ao redor dos discípulos. O que Jesus está nos ensinando aqui, igreja? Que nós, como igreja, devemos viver em espírito de oração e espírito de jejum. Glória a Deus. Para ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Havia uma canção muito antiga que dizia assim, que quando começarmos a orar, vê se tem um crente antigo aqui. Meu Deus, só eu. Pô. Quando começarmos a orar, este templo, não sou velho. Este templo treme, e este templo tremerá se começarmos a orar. Então, o que faz os milagres de Deus acontecer no nosso meio não é o quanto gritamos, o quanto berramos, o quanto pulamos. É um espírito de oração e de jejum em movimento no meio da igreja. E aqui eu encerro a palavra de hoje. O que vai mover a tua vida hoje, querido, neste tempo, tempos difíceis que vamos enfrentar, tempos difíceis, o que vai mover o milagre de Deus na tua vida, pega esta palavra no teu coração em nome de Jesus, porque senão minha vida aqui vai ser inútil hoje. O que vai mover a tua vida, os milagres e a operação de Deus na tua vida, é uma vida de oração e uma vida de jejum. É o que vai mover tudo na tua vida. Oração e jejum é a força motriz da tua vida. Em tudo. Em tudo. Em tudo que tu fizer. Em tudo. Esse vai ser o diferencial. Vai fazer com que o teu trabalho seja diferente. Vai fazer com que as tuas decisões sejam diferentes. Vai fazer com que os teus pensamentos sejam diferentes. Vai fazer com que a tua vida financeira seja diferente. Vai fazer com que o teu ministério seja diferente. Vai fazer com que você, na rua onde você mora, no bairro onde você vive, na família onde você convive, ou nos amigos que você tem, as pessoas vão dizer: o que ele tem de diferente não é porque você congrega numa igreja, não é porque você vem num culto todos os domingos, é porque você vive uma vida consagrada de oração e de jejum na presença do Senhor. Porque Satanás não tem medo de crente com Bíblia debaixo do braço. Satanás não tem medo de crente que tem calo no joelho. Satanás não tem medo de ter gravata. Satanás não tem medo nada disso. O que ele tem medo e ele sai correndo é de um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Isso ele não suporta. Alguém que está cheio do Espírito Santo do Senhor. E se você quer estar cheio hoje, eu convido você a se colocar em pé. Em nome de Jesus.